vocês. A VirtualCAD, como o próprio nome da empresa diz, Computer Aided Engineering, a gente só trabalha com isso, só trabalha com simulação. A gente é uma empresa 100% nacional, concorrente de alguns gigantes, né, multinacionais. E no ano passado nós lançamos o nosso próprio código, né, de otimização topológica. Então eu separei duas apresentações, uma um pouquinho mais geral para vocês saberem com o que vocês estão lidando, e na própria apresentação também tem alguns casinhos reais. Nosso ramo é bastante, que nem os alemães dizem, Nutzfahrzeuge, são veículos comerciais, caminhões, ônibus, implementos agrícolas, implementos rodoviários. Esse é o nosso maior mercado. Eu falo que se eu não fosse engenheiro eu era caminhoneiro, né? Porque a barriga eu já tenho, né? Essa parte de caminhões é uma área que a gente atua bastante. Inclusive hoje e amanhã está acontecendo um treinamento lá em Caxias do Sul sobre simulação em implementos rodoviários. O meu sócio está lá em Caxias. E na quinta-feira a gente vai fazer um evento de inovação e simulação em implementos rodoviários. E na sexta-feira vai ser na Universidade Passo Fundo, que é o objetivo do evento é um pouquinho diferente, não é implementos rodoviários, mas é implementos agrícolas. A parte de Passo Fundo, Chapecó, Erechim, Universidade Federal de Santa Maria é uma referência nacional em desenvolvimento de equipamentos agrícolas. Tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho da empresa. A gente começou a empresa em 95, principalmente trabalhando com CAE, Computer Aided Engineering. Eu não trabalho com CAD e eu não trabalho com CAM. Eu costumo falar que eu matava minhas aulas de CAM, porque eu não gosto de usinagem, professor. Eu odeio usinagem, não gosto de usinagem. Eu ia jogar sinuca, eu não gosto. O meu métier é produto. É produto, não é processo. Mas eu sei que um não vive sem o outro. Então, você tem que ser flexível o suficiente para entender a complexidade de cada um. O meu mundo é produto. Então, a gente começou a empresa representando alguns softwares alemães, austríacos e americanos para o mercado automotivo brasileiro. Atualmente, hoje a gente está em torno de 14 pessoas. Dessas 14 pessoas, 3 são mestres em engenharia, um deles sou eu, e 4 são doutores em engenharia. Principalmente engenharia civil, e tem 2 que são engenharia, principalmente engenharia mecânica, e 2 são engenheiros civis. E hoje a empresa se capitaliza, né? A forma de entrar dinheiro para a empresa são duas formas. 70% é da venda de software, a gente vende software para as empresas, eu vou mostrar aqui para vocês, e 30% de prestação de serviço. Mas isso é uma coisa que eu tenho essa situação eu gosto bastante de fazer, que é esse contato com a academia. Não adianta você fazer graduação, mestrado, doutorado. Eu acho que esse contato com a academia é muito legal. Aqui no Brasil, muito das inovações acontece na academia, mas é aquilo que eu estava falando com o professor Nakamoto. Às vezes os professores ou os alunos inventam algumas coisas que não sabem para que vai ser usado. Eu fui na Universidade Federal de Minas Gerais faz uns 3 anos. O professor falou assim para mim, aquele jeitinho mineiro, né? Mineiro é gente fina normalmente. Ele, olha, Leandro, eu inventei uma membrana que ela a 25 graus, ela fica assim. Ela a 25 graus, que é a temperatura ambiente, ela fica assim. Se eu esquentar ela fica assim. Eu não sei onde é que eu vou ser aplicado isso. Não sei pra cá, mas é legal, né? Porra, é legal, mas qual que é a aplicação disso na indústria? Eu incentivo bastante trazer esse conhecimento da academia para a indústria. E é isso que eu fiz com o Virtual Python, que eu vou mostrar para vocês. Então, falando um pouco da história da empresa, a gente começou representando alguns produtos, acho que a foca ainda está muito legal, mas acho que dá para ver. Representando alguns produtos austríacos, alemães e americanos no Brasil. Hoje em dia, a nossa grande maioria dos clientes são automotivos, né? Tanto OEM, T1, T2 e T3. E no ano passado, nós lançamos o Virtual Python. Tem 2 casinhos de sucesso aqui, um com a Cummins e outro com a GCO. Só esse daqui da Cummins nós conseguimos 23% de redução de peso desse componente, é um suportezinho de motor com 38 casos de carga, inclusive carregamento de fadiga. E somente nesse componente a Cummins economizou, como está gravando, não posso falar, mas foi uma boa grana de economia de dinheiro a partir desses 23% de redução de peso.
não só em economia de material, mas economia de processo também. Eu falei que eu não gosto de CAM, mas esse componente é fundido, né? E o componente anterior tinha gaveta, tudo mais. Isso encarece muito a ferramenta em si de fundição. E a gente desenvolveu um design de uma peça mais leve, mais eficiente e mais inovadora. Ou seja, deixou mais barato o processo, economizou matéria-prima e fez com que a própria Camis economizasse uma boa grana em somente um projeto. E outro é um casinho da GCO. A GCO é o nosso primeiro cliente no Virtual Pyxis. Tá? É o primeiro cliente do Virtual Pyxis, que é o software que nós lançamos no ano passado. A próxima apresentação é somente sobre ele, então não vou falar muito. Devido à nossa experiência, o que a gente reconhece das necessidades do mercado? A capacidade cada vez maior de reduzir custos, melhorar a eficiência, criar inovação, melhorar a competitividade, maior confiabilidade dos produtos e com isso gerar sustentabilidade. Existe uma oportunidade imensa nisso. E claro que simulação virtual de produto ajuda bastante. Pode ser por elementos finitos, pode ser por volumes finitos, pode ser por diferenças finitas, pode ser por elementos de contorno. Tem vários tipos de simulação a ser utilizada para produto. Aqui, por enquanto, estou falando em produto, não estou falando em processo. Estou falando em produto. Daqui a pouco eu vou falar sobre simulação de processo. Simulação de processo de fundição, simulação de processo de estampagem, simulação de injeção de polímero, por exemplo, que tem como integrar esses tipos de simulação em simulação de produto. Falando um pouquinho dos softwares que a gente trabalha, claro, o primeiro é o Virtual Pyxis. Tá? Esse software ele é 100% nacional, com ele as empresas reduzem até 20% dos custos de produção e pesquisa e desenvolvimento, capaz de reduzir até 30% do peso dos componentes, e ele cria automaticamente componentes mais leves, mais eficientes e mais inovadores. O Brasil não tem muita tradição em desenvolvimento de software, isso é fato. Quando eu ligo, principalmente para as empresas alemãs e austríacas, que são algumas que eu tenho mais contato, eu ligo para as empresas, eu sou meio cara de pau, né? Eu ligo para as empresas, me apresento, já falando em alemão, mas quando a pessoa pergunta, poxa, mas da onde que você está falando? Qual que é a sua nacionalidade? Eu confesso que quando eu falo que eu sou brasileiro, tem uma pitadinha aí de preconceito. Tem preconceito. Poxa, brasileiro. Brasileiro é mulata, é metelada, é carnaval, é futebol. Não, não. A gente tem essa ideia lá fora ainda, cara. A gente tem essa ideia. Ano passado fiquei 6 meses fora e já viajei em alguns lugares aí. E em muitas empresas a gente passa essa imagem ainda. Agora está passando a imagem de corrupto, né? Mas bom, antes eu falava, não, Brasil é Embraer, Brasil é Petrobras, Brasil é WEG, né? Tem tanta empresa brasileira legal, Brasil é Home, né? Tem tanta empresa nacional muito legal que faz sucesso lá fora, mas quase que ninguém conhece. A Embraer é a terceira maior do mundo. Então, mas isso não é desculpa para não poder vender. Né? Isso não é desculpa. O Virtual Pyxis é 100% desenvolvido por nós. Na próxima apresentação vai ser somente sobre ele e eu vou falar um pouquinho mais da história de como surgiu o Virtual Pyxis. Surgiu da academia, surgiu de um mestrado da USP, da Poli, do professor Emílio, e nós transformamos esse mestrado num produto comercial. Mas eu vou falar a história um pouquinho mais disso daí depois. Nós somos parceiros da ITERESES na representação do ANSYS. Esse cara ele é líder mundial em elementos finitos. Tá? Ele calcula não só elementos finitos para comportamento estrutural de produto, como também ele tem módulo de CFD, que é Color for Directors, Computational Fluid Dynamics, que é a parte de escoamento de fluido, né? Que Color for Directors é para o cliente assinar um cheque, né? Que é bonita, né? A simulação fica legal, a distribuição de cores e tudo mais, mas ele é líder mundial nessa área. Ele tem interface extremamente amigável e ele é líder não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Tá? O nosso contrato de representação é direto com essa empresa aqui, a E3S. Não sei se os senhores conhecem, é a maior empresa de CAI do hemisfério sul. Tem quase 200 pessoas, a base deles fica em Florianópolis, mas eles têm escritório em uma porrada de lugares, não só aqui no Brasil, como na América do Sul, Peru, Colômbia, Argentina, Chile. Chile eu acho que também tem.
também tem uma base nos Estados Unidos e eles, mês passado eles montaram uma base na Espanha também. 100% nacional, uma empresa criada dentro da academia, dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Isso eu acho muito legal, trazer esse conhecimento para ser aplicado na indústria e, claro, ganhar dinheiro. Graças a Deus vivemos num mundo capitalista, quer dizer, o Brasil é capitalista, graças a Deus. Isso é muito legal. A gente representa eles, principalmente para o setor de automotivo, que é só o setor automotivo. LS Dyna, o que esse cara faz? Ele simula eventos de curta duração no domínio do tempo. O que é isso? Um crash test, um drop test. Esse aí é uma ramificação do ANSYS. ANSYS é um módulo do ANSYS. É um dos módulos. É um dos módulos do ANSYS. ANSYS LS Dyna. O que esse cara faz? Eu posso mostrar, cara. Eu tenho um tombamento de ônibus muito legal, que simula realmente um ônibus tombando. É um dos nossos maiores mercados. A gente fornece para Marco Polo, a gente fornece para Nambuza, a gente fornece para Mascarella, a gente fornece para Fumil. Só que bastante coisa aqui é confidencial. Tá? Eu confesso que algumas coisas que eu poderia mostrar, não posso porque está sendo filmado. Tá? Eu poderia mostrar, mas eu não poderia gravar. Vamos desligar. Eu pensei mais nos alunos que não vieram, né, para a gente depois disponibilizar. Se você quiser colocar uma tampa aí, um videozinho aqui da Valtra. Apresentação agrícola. Esse daqui. Esse é um teste muito legal que ilustra. Isso daqui é uma norma finlandesa, está tudo em finlandês aí. É uma norma de capotagem de trator. Detalhe, aí eles começam a falar quando eles começaram a fazer isso. E hoje nós somos líderes nesse tipo de análise. A gente já forneceu, já ainda fornece para a Valtra, a GCO, Agrale, Lavrale, Tramontini, CNH, vários tipos de empresa para atender esta norma. Esta norma é mais ou menos parecida com a do ônibus, porém mais severa, bem mais severa, bem mais severa. Aqui é a cabine de um trator. Essa daqui é só testar o policarbonato, né? Aqui no Brasil usa vidro, lá fora usa o policarbonato, que é bem mais resistente, bem mais caro. Né? Esse boneco aqui significa o operador, tá? Ou seja, todo teste que vai fazer na cabina não pode relar no operador. Isso daí significa que é a área de sobrevivência, a mesma coisa que aquele losango do ônibus. Tá? Esse tipo de teste a gente nunca fez, né? Assim do vidro ou do policarbonato, a gente nunca fez. A gente já fez muito esse, que é o falling, é você deixar cair alguma coisa na cabina, principalmente na área mais frágil, que é a escotilha da cabina, onde é que vai pendurado ali o ar-condicionado e tudo mais. Ou seja, uma esfera, eu esqueci o peso da esfera, mas aí eles apelaram, né? Isso daí já não é mais seguindo a norma. Não, isso eles apelaram, isso não é mais seguindo a norma. A norma é aquela esfera. Você viu que caiu aquela esfera e realmente a esfera não penetrou. A Mercedes já faz, por exemplo, esse da esfera aqui no Brasil. Faz. A Agrale faz esse tipo de teste, a Valtra faz esse tipo de teste. Aqui no Brasil, tudo aqui no Brasil. Você caiu um pouco. Não, cair florestal, deixar cair uma árvore. Isso daí é norma. Né? Ou árvore florestal ou construção civil. Precisa atender uma norma. Essa norma é chamada de ISO 12003. Tá? E agora ele vai fazer o ROPS, Rollover Protector Structure, que é a ISO 5700. Também é uma norma. Isso daí é chamado de análise quase estática. Por quê? Porque ele vai deformando até atingir uma determinada energia e volta. A norma é absoluta, ou seja, ela considera o spring back, que é o retorno elástico. Né? A norma mais ou menos é o seguinte: bate de lado, essa daí já não passou. Essa daí não passou.
Bate de lado, acumula energia. Bate de trás, acumula energia. Bate de frente, acumula energia. Bate de topo, acumula energia. Nenhuma delas pode atingir a área de sobrevivência. Essa cabine não está legal. Ou o teste está sendo muito severo. Mas se for seguindo a norma, essa cabine não passou. Tá? Esse é um tipo de teste que a gente faz bastante. Uma das coisas que a gente está bastante incentivando as empresas é o uso de aços de alta resistência. Para quê? Para deixar leve, para deixar peso na indústria automotiva é ruim. Né? Muitos falam, não, mas trator precisa ter lastro, né? Trator precisa ter peso para poder ter tração no solo e tudo mais. Mentira. Mentira. Quer peso? Bota lastro, bota chumbo, bota ferro, bota aço barato, ferro barato. Um trabalho em aços de alta resistência pesado, que não é o objetivo. Normalmente o pessoal colocou areia ou água no pneu. O LNE 380 para cima. LNE 380 para cima. Normalmente o pessoal de ônibus usa o LNE 330. 330, se não me engano. E a análise de drop test? Drop test a gente só fez uma vez, só um teste de queda de celular. Mas celular não é muito desenvolvido no Brasil. Bastante coisa fora. Até onde eu sei, posso estar errado. Até onde eu sei, posso estar errado. FEIFAT, esse caso significa Finite Element Method Fatigue, ou seja, prevenção de fadiga. Quantos mil ciclos determinado componente vai suportar? Fadiga uniaxial, fadiga multiaxial, fadiga em solda, que é bastante complicado essa parte de fadiga em solda. E um dos títulos, dos intuitos do treinamento que está acontecendo hoje e amanhã lá em Caxias, é isso daqui, ó. A influência do processo de fundição e estampagem de fadiga. Nós desenvolvemos um módulo que roda dentro do ANSYS, que ele reconhece a tensão residual da parte de fundição. Pega essa tensão residual e joga isso para elementos finitos. Com essa tensão residual, a gente coloca, por exemplo, pré-tensão de parafuso e roda elementos finitos. Com todas as características consideradas, a gente roda a otimização dentro dela. Isso é uma análise muito real. Muito real. É aquilo que realmente vai acontecer na prática. E a gente tenta trazer esse mundo da prática para elementos finitos. Eu tento explicar esse tipo de tecnologia para minha sobrinha de 10 anos. Tio, o que você faz? Bom, o tio trabalha com cálculo estrutural. O que é cálculo estrutural? Não, o tio trabalha com resistência dos materiais. O que é resistência dos materiais? Eu já fui em várias defesas de mestrado, doutorado e tudo mais, e uma das frases mais interessantes que eu já escutei foi lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor da banca, ele perguntou o seguinte para a pessoa que estava defendendo o mestrado: explique o seu mestrado para uma criança de 5 anos, que não entende o que é cálculo estrutural, que não entende o que é elementos finitos, que não entende o que é escoamento fluido, que não entende o que é Poisson, o que é elasticidade. Explica isso para essa criança. Quando você conseguir montar um discurso para explicar para uma criança de 5 anos aquilo que você faz, com certeza vocês vão convencer a banca de avaliação, ou de mestrado, ou de doutorado. Eu já vi doutores já ser chamado de incompetente no dia da defesa. Reconheço que é uma humilhação bem grande. Então, se você não está preparado para aquilo que você vai fazer, é bastante delicado. Eu não sei se aqui os alunos costumam apanhar bastante, professor. Agora, na Unicamp, que eu tenho mais experiência, olha, os alunos apanham, apanham bastante, viu? Vamos lá. Esse daqui é o assunto do meu mestrado. Eu fiz em dinâmica veicular. Esse software ele é desenvolvido pela Universidade de Michigan, que a partir desse software foi uma das inspirações para o Virtual Python. Esse cara nasceu de um mestrado da Universidade de Michigan, desse mestrado virou um doutorado da Universidade de Michigan, eles montaram a empresa em 1996 e hoje eles são líderes mundiais de simulação em dinâmica veicular. Nasceu na academia. Nasceu, que eu costumo chamar, né, um aluno bunda suja, né? Nasceu de um aluno. Os caras hoje faturam algo em torno de 15 milhões de dólares por ano. É uma empresa com 10 pessoas. Faz o faturamento por cabeça. Ou seja, a rentabilidade é bem interessante. Bem interessante. Nasceu da universidade. Esses dois aí são módulos do
Não, esse software é diferente. São softwares Software diferente. Isso daqui é Car Simulation, Truck Simulation. Tá? São softwares totalmente separados. Ele simula a dinâmica veicular, sistema de powertrain, chassi, direção, suspensão, pneus. A interface dele é extremamente amigável. Este daqui ó, é o Constellation da MAN. Ou seja, o diretor da MAN, que é ele se aposentou agora, o Sr. Gastão, ele falou, não, eu quero o meu caminhão rodando dentro do software. Não, mas isso daí é interface, isso daí é design, não altera nada o cálculo. Não interessa, eu quero a interface do Constellation, eu quero o design do Constellation aqui. Eu falei, beleza, beleza. Ou seja, todos os cálculos que a MAN faz hoje, faz utilizando exatamente a carcaça, a casca de um Constellation. E a gente tem integração com simulador de dinâmica veicular. Nós temos dois simuladores, um base móvel e outro base fixa. Eu não vou conseguir mostrar esse vídeo aqui. Esse é de vocês mesmo? Esse daqui é uma parceria que a gente tem e a gente tem um outro que é base móvel, que é base fixa. Esse daqui é uma parceria. Olha lá. É um simulador de dinâmica veicular. Dentro do CarSim ou dentro do TruckSim você coloca todas as características dinâmicas do veículo, caster, camber, toe-in, toe-out, Ackermann, convergência, centro de gravidade, distância entre eixos, bitola, pneu, coloca tudo do veículo no software e ele simula como o veículo vai se comportar sem antes construir uma mula. A mula é o termo que as montadoras utilizam para protótipos. O primeiro protótipo de um carro chama de mula. Então, tem como fazer testes direto no simulador. Nós temos dois, esse aqui é uma parceria que a gente tem, que é chamado de Hexapod, ou seja, ele tem 6 graus de liberdade, hexa. A precisão dele é muito grande, muito grande. E um outro que nós temos lá no escritório em São Caetano é um base fixa, ele é totalmente base fixa, que nesse momento a gente está ajudando um mestrado da USP a fazer um trabalho de ABS, chamado Hardware in the Loop. A gente pega resultado do campo, acelerometria, extensometria, bota um Data Acquisition, esse Data Acquisition joga dados para o software e fica no Hardware in the Loop, principalmente para calibração de ABS, calibração de freios ABS. Que acho que é legal mostrar alguns casinhos reais, tá? Esse caso real é legal ali também, aquele outro. Por que a gente incentiva tanto as empresas a reduzir peso? Precisa reduzir peso. Mas para que reduzir peso? Esse é um caso real, com um veículo mais ou menos parecido com o Cargo da Ford, que ele vai de 0 a 80 km por hora, depois ele freia. São 2 veículos. O laranjinha pesando 12,6 toneladas e o azul com 7% a menos de massa. Olha que interessante, com 7% a menos de massa, ele consome menos 6,5% de combustível. E não só isso, ele é mais seguro, ele freia antes, ele freia 34,5 metros antes, ele consome menos pneu, ele consome menos cardan, ele consome menos todos os componentes girantes no veículo. E detalhe, você diminuindo a tara do caminhão, você aumenta a capacidade de carga líquida. É isso que os caminhoneiros querem. Porque a lei da balança, não só aqui no Brasil, acho que no mundo inteiro é assim, é o peso PBT. É o peso bruto total. Ou seja, o veículo mais a carga máxima dele. Se o veículo pesa 10, ele só vai poder carregar 5. Mas se o veículo pesar 7,5, ele vai poder carregar 7,5. Se o veículo pesar 5, ele vai poder carregar 10. Porque a balança é a somatória do peso do caminhão, que é a tara, mais a carga que ele está levando. E é isso que os caminhoneiros querem. Consumir menos combustível, aumentar a capacidade de carga. Tá certo que aqui no Brasil tem bastante a questão do overload. Existe muita questão de sobrepeso, né? Mas vamos trabalhar nada. E aqui tem alguns casinhos reais que eu acho que vale a pena mostrar, principalmente agrícola.
que eu gosto bastante principalmente agrícola e rodoviário. Isso daqui é um trabalho de mestrado que nós fizemos com o pessoal da Librelato. Esse trabalho foi muito legal, foi muito bacana, porque nós não só simulamos a combinação de veículo de carga, o CVC, que é o cavalo carregado, como nós também instrumentamos esse veículo. Foi muito legal esse trabalho, bem legal mesmo. Foi para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi baseado nesse videozinho aqui. Mestrado. Slalom, Velopark, cadê o veículo inteiro? Não, isso aqui é co-simulação. Não tem. Não tô achando. Mas vamos lá. Ah, tem, claro que tem esse tonto. Olha lá. Aqui é o videozinho ilustrando esse mestrado. Aí eu vou narrando o que vai acontecer. Eu sou o gordinho aqui e o mestrando é esse cara, que hoje ele é gerente de engenharia da guerra, tá? Da implementos de guerra. Nós fizemos toda a parte de instrumentação. O stream está errado. O stream está errado, o stream gauge. Então aqui nós colocamos 3 acelerômetros uniaxiais, porque um acelerômetro triaxial era muito caro. Nós compramos 3 uniaxiais. Fizemos um suportezinho aqui para fixar ele. Um antes e outro depois da suspensão. Para quê? Pegar a taxa de amortecimento da suspensão. E colocamos string gauge na região onde ocorre maior reclamação de quebra em campo, que é na parte do pescoço da carreta. Mas a partir disso, não, deixa eu narrar que aí fica melhor. Tem aqui as patinhas, beleza. A inserção dos acelerômetros. Só foi um, era para ter colocado muito mais, só que o Data Acquisition só tinha no máximo 16 canais que podia utilizar, então não rolou colocar mais transdutores. Era um cavalo mecânico da Scania, né, da própria Librelato, e uma carreta que na verdade não foi nem emplacada ainda, não tinha sido nem emplacada. Aqui a história é legal. Esse cara aqui é o João Cabalo. Esse cara aqui é o caminhoneiro da Librelato. Caminhoneiro. Só que aí o que eu estava falando para ele? Nós fizemos a simulação no Truck Sim antes e falamos, olha, na análise, no teste de slalom, a 50 km por hora você capota. Ele, não, deixa comigo, né? Eu falei, a 50 você capota. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, você começa a 10, você começa a 30, 35, 40, 45. Se chegar a 50, o jantar é por minha conta. Não foi o jantar que eu prometi, mas como tem moças que está gravando, não vou falar que eu prometi. E ele foi a 30, 35, e vocês vão ver no vídeo o que aconteceu. Aqui eu estou explicando para ele. Eu falei, cara, a análise de slalom é a mais perigosa. E detalhe, o diretor de engenharia da Librelato estava aqui e falou para ele, se você capotar a composição, você é mandado embora. Ou seja, o cara já botou medo no cara, né? Todas as simulações foram feitas no Truck Sim, também, né? Aí chegou no final do dia, vamos botar para testar. Você instrumentou todos os eixos aí? Não. Só um? Só um. Não tinha muitos canais, então não tinha muitos canais. Então vamos lá, são 3 provas. Isso aqui é torção de chassi, que eu chamei de costela de vaca, mas não é costela de vaca, é torção de chassi, a 3 vezes a 3 velocidades diferentes, a 10, a 20 e a 30 km por hora. Faz isso daí para pegar a questão da repetibilidade. A gente faz uma média, né, faz um gaussiano, e para pegar a questão de repetibilidade. E todas essas análises também foram feitas com relação com a parte de dinâmica veicular e também com a parte de elementos finitos também. Então essa daqui é a torção de chassi. Depois vai passar para o double length change. Olha a quantidade de carga perdida
Detalhe, essa carreta não estava nem emplacada ainda. Fazia 15 dias que ela tinha sido acabada de ser produzida. Imagina essas carretas mais velhas. Em média, segundo a Anfirja que falou, em média se perde algo em torno de até 30% da carga na estrada. 30% da carga. Aqui é o Double Lane Change, dupla mudança de faixa. Foi feita também a 3 vezes a 3 velocidades diferentes. A 50, a 60 e a 70 por hora. Eu confesso que a 70 por hora deu medo. Porque aqui na boleia estava o motorista, eu e o cara que estava fazendo a aquisição de dados. E esse fotógrafo que eu xinguei pra cacete, o cara falou, meu, sai daí, velho. Vai que o motorista erra, ele passa por cima de você, cara. Sai daí. Mas era um ambiente controlado, tinha ambulância dentro do recinto, né? Tinha uma ambulância. Aqui é o Velopark. Velopark onde foi feito a Fórmula Truck no final de semana passado. Então 3 vezes a 50, 3 vezes a 60 e 3 vezes a 70. O caminho quase não chega a 70. Foi bem complicado chegar a 70, porque detalhe que ele estava com 32 toneladas de milho, com carga, né? Estava com 32 toneladas de milho. E aqui é a análise mais complicada. Eu falei, olha, 30, 35, 40, 45. A 30 foi ok, a análise, o teste foi legal, ele conseguiu conduzir uma boa. O cara era muito bom, né? O Ju Cabala, o cara é muito bom motorista. Ele não ficava corrigindo, né, a trajetória. Eu dirigir um bicho desse é muito legal, nunca tinha dirigido, eu dirigi. A 30 por hora foi ok, 35 foi ok, a 40 levantou o último eixo da carreta, a 45 levantou os 2 últimos eixos da carreta. Aí ele virou para mim, não sei por que ele falou, professor, professor, não chega a 50. Eu falei, tô falando que não chega a 50. Mas esse trabalho foi muito legal. O ex-presidente da guerra participou da banca de mestrado, né, desse mestrado. É um cara que fez doutorado na Unicamp, um baita um cara. O professor Sérgio Delijaikov, da FEI. E o que acontece nas estradas? Isso é uma idiotice que acontece, e acontece realmente nas estradas. O Double Lane Change, a dupla mudança de faixa, os caminhoneiros chamam de quebra de asa. Isso é o que acontece nas estradas. Detalhe, eu já vi um caminhão na minha frente, um idiota fazendo isso. Isso não é um caminhoneiro. Isso é um idiota, você pode gravar. Isso não é um caminhoneiro. Isso é um imbecil. Tá? Porque muitas vezes o caminhão não é dele e não sabe o quanto essa flexibilidade do chassi prejudica o caminhão, e não só o caminhão, como a carreta também. Voltando a alguns casinhos de sucesso, bom, tombamento de trator, otimização de suporte, GCO, alguns trabalhos de avaliação dinâmica para GCO, redução de massa em bielas, alguns outros trabalhinhos, aqui é o mesmo. Detalhe, nessa engrenagem nós trocamos o material dela de alumínio para polímero, e além disso nós conseguimos reduzir o peso em 35%. Polímeros estruturais. Existem polímeros que chegam até 800 megapascal de escoamento, tá? Então são os chamados ultrapolímeros. Existe, e isso foi um trabalho bem legal que nós fizemos com essa C3. Aqui são alguns casinhos de sucesso que a gente tem, a gente chama o cliente para comentar um pouquinho de como foi o trabalho. Tá? Isso tudo está no site, está tudo no site. Algumas testemunhas, né? Eu acho que é legal mostrar, olha, Gustavo da ANG, quem é aqui, o Francisco da Continental, né? O Rosemir da Magnete Marelli. Eu acho que é legal a mãe falar que o filho é bonito é uma coisa, né, cara? Agora, né, os outros comentarem que o trabalho foi bem feito, eu acho que é bem interessante mostrar isso. Alguns prêmios que nós já ganhamos. Esse aqui foi em Hanover, né? Esse cara aqui é o secretário, o gordinho, que sou eu, né? Mas aqui é o secretário de Desenvolvimento Econômico do estado da Baixa Saxônia. Nós tivemos um incentivo da FAPESP também para desenvolvimento do país. Um prêmio de inovação concedido pelo consulado francês em Chicago, nos Estados Unidos, e também finalista do Prêmio Rei
que é um prêmio de reconhecimento de fornecedores da cadeia automotiva, promovido pela revista Automotive Business. Aqui fala um pouquinho do Valmir, né? Ele é engenheiro mecânico da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Ele fez um mestrado sanduíche em Freiberg, na Alemanha. Ele é meu sócio na VirtualKai e conhece alguns softwares de elementos unidos, ANSYS, Abacus, Permas, Dyna, entre outros. E aqui fala um pouquinho de mim. Eu fiz o IBAN, depois eu fiz esse mestrado profissionalizante na FEI. E nós dois temos mais ou menos aí uns 10 anos de experiência, de 10 a 15 anos de experiência nesse mercado de simulação. Bom, senhores, isso é o geral. Isso é a... Que horas são? Meia hora. Aqui é um pouquinho só para vocês entenderem com quem vocês estão falando. Agora eu gostaria de mostrar um incentivo para a área acadêmica, que é exatamente o Virtual Pyxis. Bom, vocês entenderam que nós montamos a empresa em 2005 e somente 10 anos depois, ou seja, no ano passado, nós lançamos o nosso próprio código de elementos finitos, o nosso próprio software, que é o Virtual Pyxis. O que é a otimização topológica? Eu acho que esse exemplo ilustra bem. Um amigo meu que falou, fez uma brincadeira ilustrando o que é a otimização topológica, que eu acho que cabe aqui. Otimização topológica é mais ou menos o seguinte, é transformar uma jaca numa cadeira. Você tem um volume estendido, você tem uma condição de carregamento, você tem uma condição de contorno e você tem uma propriedade de material. Você tem densidade, você tem elasticidade, você tem ruptura, propriedade mecânica do material, equação. A partir daqui, qual que é o desenho mais leve para continuar suportando esse carregamento? Isso é uma ilustração do que é otimização topológica. Você reduzir o peso, lightweight design, ou como os alemães dizem que é Leichtbau, que são construções leves, deixar aquele componente leve. Aqui são alguns dos mercados que a gente atua. É claro que automotivo é o nosso maior mercado, mas na Alemanha tem bastante aplicação em biomecânica, tem bastante aplicação em geração de energia eólica. Um pouquinho antes de vocês chegarem, estava mostrando um trabalhinho com o professor que nós fizemos nessa área, geração de energia eólica aqui no Brasil, maquinários, railway, que é a parte de ferroviária também. E aqui onde nós estamos, tá? A VirtualKai aqui, nós vamos sendo representante do Virtual Pyxis, que é o software. Temos unidade, no ano passado eu fiquei um mês aqui em Chicago, montando a empresa em Chicago, lá nos Estados Unidos. Peguei um baita frio, menos 30 graus. A minha esposa, professor, tem 6 pinos na coluna. Ela parecia que fazia análise modal, sabe? Ela retorcia, muito gelado, muito frio. A bichinha passou uma dor do cacete lá. E depois daqui eu fiquei mais 4 meses em Hannover, lá na Alemanha, montando a empresa lá no Wissenschaftspark. Aliás, em Chicago tem um polo assim dessa área aí de otimização, O pessoal... Até onde eu sei, Illinois, cara, Illinois, que é onde Chicago é a capital, Illinois é o terceiro quarto estado mais rico dos Estados Unidos. Nós temos alguns vizinhos bem motivadores, eu diria, porque a Motorola nasceu aqui nesse instituto, IIT, Illinois Institute of Technology. A Motorola nasceu aí, a sede da Motorola é em Chicago. E essa parte de simulação tem bastante em Chicago, porque a sede da John Deere é em Chicago, tem muita planta da GCO em Chicago. E por que nós escolhemos Chicago? Que está exatamente no meio entre Detroit e Indianápolis, os dois maiores centros automotivos dos Estados Unidos. Então, tem muita pesquisa e desenvolvimento aqui. A merda é frio, É frio. Puta merda, cara. É muito frio. Mas, cara, é espetacular. É espetacular. Chicago acho que é a terceira maior cidade dos Estados Unidos também. É muito interessante. Aqui eu falo que nós não somos aventureiros, ou seja, a gente não criou um software do nada. Nós vínhamos representando software de engenharia e no ano passado nós lançamos o nosso próprio código. A VirtualKai está desde 2006, algo em torno de 40 clientes. A gente sempre representou o produto para essa parte de simulação de produto. A gente fornece licenças, desenvolvimento de softwares e treinamento nessa parte de elementos finitos. E
também prestação de serviço. Tá? Aqui é mais para mostrar que nós não somos aventureiros. Tipo, lançou uma empresa do nada? Não, a gente não lançou uma empresa do nada. A gente sabe o que está fazendo. Então aqui no Brasil a gente continua com todos esses softwares, aquilo que eu mostrei na apresentação anterior. O ANSYS, o Python, o FinFat, o Dyna, Tarsyntax e o Culi. Esse Culi é termal? Esse Culi é Thermal Management, Paulo. Isso daqui é um software chamado CFD 1D. Ele é simulação 1D. Ele é um grande banco de dados que dimensiona o radiador do seu veículo. Nesse momento a gente acabou de fazer um trabalho para a área agrícola de um veículo autopropelido que está entrando muita sujeira no radiador, vai em campo, né? Isso daí foi de uma máquina que estava lá em Mato Grosso. Está entrando muita sujeira no radiador, perde eficiência de troca térmica, aquece o motor, polui mais. Então, a gente acabou de fazer um trabalho nesse sentido. Foi um trabalho bem legal. Uma empresa lá de Veranópolis, né, no Rio Grande do Sul. Essa parte de simulação térmica com esse foco só. Então, cara, existe o CFD, que é o escoamento fluido, mas a nossa especialidade não é CFD. A térmica exclusivamente, para simulação de térmica, radiação. Radiação, convecção e condução. Essa parte de CFD ela é muito interessante. Você consegue trabalhar com fluidos que mudam de fase. Você pode entrar num tubo, por exemplo, água líquida, H2O. Entra num tubo, esse tubo aquece e já vira vapor. Ou seja, é o mesmo fluido mudando de fase. CFD tem como simular isso. Eu utilizo o SINDA. Eu não conheço. Ele. SINDA, nunca vou falar. 3D mesmo? Sério, que interessante. Que legal. Que legal, cara. Não conheço. Vou pesquisar sobre esse SINDA. Não conheço. Bom, aqui mostra alguns dos nossos clientes da área automotiva. Fala um pouquinho das parcerias. Isso daqui acho que é legal citar. Esse ANSYS ele é o líder mundial dessa parte de simulação. Então nós temos contrato para desenvolvimento do Python diretamente lá em Pittsburgh. A ESI é uma empresa francesa que desenvolve alguns códigos dessa área de elementos finitos. O nosso contrato é diretamente com o pessoal de Paris. E a NSC Software é a empresa que desenvolve o Nastran. O Nastran foi um dos primeiros, eu acho que foi o primeiro código de elementos finitos, né? Nós temos contrato diretamente com eles lá na Califórnia. Tá? Então, qual que é o objetivo do Python? É rodar utilizando um solver externo. Nós não temos o nosso próprio solver. O cliente está acostumado a rodar ANSYS, continue rodando ANSYS. Só agrega os Pythons como sendo um módulo. Está acostumado a rodar o Nastran? Continue rodando o Nastran. Inclusive, o elemento de casca do Nastran é muito bom. Continue utilizando o Nastran. Agregue o Python como sendo um módulo para otimização. Desculpa, Lene, isso é uma pergunta que eu ia fazer no final, né? Por que não houve uma motivação, assim, de repente, para ter o virtual Python separado, realmente ter que ter esse solver? É mais só por causa da prática aí ou... Responsabilidade. Prestar serviço nos Estados Unidos é muito complicado. Muito complicado. Se você faz uma prestação de serviço nos Estados Unidos e fala que o mouse deixar cair no chão e não vai quebrar, e o cara faz o protótipo, deixa o mouse cair no chão e quebra, cara, você pode fechar a tua empresa. Isso é responsabilidade do solver. Entendi. Tá certo que todo solver, quando você compra, tá lá nos termos de uso, né, o contrato de uso do software. O solver não se responsabiliza pelos cálculos obtidos. Ele já deixa isso bem claro. Mas nos Estados Unidos, para você provar que o focinho de porco não é tomada, cara, é muito complicado. A gente não, inclusive até hoje, nós não somos motivados a desenvolver solver, principalmente pela questão de responsabilidade. Não que a gente não saiba desenvolver, é que se der alguma merda, cara... Por isso que a gente joga a responsabilidade para o ANSYS, a gente joga a responsabilidade para o VPS e a gente joga a responsabilidade para o Nastran. O Virtual Python só otimiza, ele não certifica, ele só otimiza. Tem uns termos jurídicos, cara, que nós que somos engenheiros tentar entender essa parte jurídica, desculpa, mas eu odeio, cara. Não é a minha praia essa parte jurídica, cara. Mas um dos principais é isso. Isso, questão de responsabilidade. A responsabilidade em cima de um solver é muito grande. É muito grande.
Não é à toa que toda empresa aeronáutica, a FAA, recomenda o uso do Nastran. Não é obrigado, mas recomenda o uso do Nastran. Todas as empresas aeronáuticas utilizam o Nastran só pelo fato de recomendar. Mas tem, a Boeing usa ANSYS, outras usam Abacus. É bastante diversificado, mas a grande maioria é Nastran, até hoje. A grande maioria é Nastran. Aqui eu falo dos prêmios, que eu já falei. Aqui eu começo a entrar um pouquinho na parte técnica. Tá? O software ele usa o ANSYS e o Abacus durante o processo de otimização. O Abacus não está totalmente finalizado ainda, mas a gente tem uma boa base já para finalizar. Hoje está rodando 100% junto com o ANSYS. Ele roda dentro do ANSYS e a gente está finalizando a integração com o Nastran e com o VPS. A gente está deixando o Abacus um pouco de lado. A Abacus pertence à Dassault. A Dassault comprou um dos nossos maiores concorrentes há questão de 3 anos atrás. Então a gente parou de investir na integração com o Abacus. Então ele usa o Abacus como solver, usa o ANSYS como solver, usa o Nastran como solver. Ele faz um pós-processamento de otimização topológica. Fora a parte linear estática, ele também faz a parte de frequência, otimização considerando efeitos não lineares, não linearidade geométrica, não linearidade material em contato com atrito. Ele é bastante robusto, utilizando filtros bastante modernos, ou seja, coisa que saiu na academia, questão de 2 anos atrás, já está aqui. Isso que eu acho legal, esse contato com a academia. O professor Emílio, converso com ele direto, e tem um outro professor lá na Core, que eu considero, acho que no Brasil não tem melhor que aquele cara, chamado professor Paulo Pimenta. Vocês já ouviram falar desse cara? Paulo Pimenta. Ele é da Civil, lá da Poli. É um cara fenomenal. Eu acho que hoje no Brasil é o mais alto nível que se tem hoje de cálculo, é o professor Paulo Pimenta. Ele não está fazendo pesquisa de patologia no concreto e redução de utilização de barragem? Não sei. Eu acho que eu dei uma... Não sei. A linha de pesquisa que ele segue, ele é bastante materiais não lineares. Ele trabalha bastante com materiais não lineares. Ele é civil, mas ele conhece muito da parte dinâmica, né? Normalmente cálculos civis são cálculos estáticos, né? Mas também tem cálculos dinâmicos e tudo mais. Só que a grande especialidade dele é materiais não lineares. Hoje, esse cara está na França. Ele foi convidado para lecionar na Universidade Soderborn, esqueci o nome da faculdade, lá na França. No ano passado, esse professor recebeu um prêmio Humboldt, que ele fez doutorado em Stuttgart, lá na Alemanha. E esse cara falando alemão, putz, ele é espetacular. Ele é muito bom. O professor Paulo de Matos Pimenta, na minha modesta opinião, é o mais top que tem no Brasil de elementos finitos. Um cara muito bom. E um dos meus sócios, que é o Eduardo, fez doutorado com ele. Esse cara é tão bom, mas tão bom que ele saiu da graduação e foi direto para o doutorado. E ele foi para o doutorado de sanduíche. Se vocês ouvirem, se vocês conhecem, já ouvirem falar de uma pessoa que sai da graduação e vai direto para o doutorado, respeitem esse cara. Esse cara não passou pelo mestrado, já foi direto para o doutorado. O professor Emílio foi um dos que começou aqui lá pro ano 2000, né? Cara, essa parte de otimização. É outro cobra. O professor Emílio ele é espetacular. Se eu não me engano, não sei se ele formou na Poli em 82, 83, se eu não me engano. Até hoje ele é uma das maiores médias da Poli. É um outro gênio. Ele e o professor Paulo Pimenta, eu diria que os dois competem bastante. Os dois são amigos, isso que eu acho legal. Às vezes na universidade pública, né, não que nós estamos numa universidade pública, tem muita questão de ego, né? Não, o professor fez doutorado, não sei o quê, um fez na França, um fez na Itália, mas a universidade não era tão boa, que não sei o quê. Eu não acho isso, essa parte de ego não é legal. E acontece muito em público. E eu tenho uma pouca experiência disso. Uma vez eu fui visitar a PUC lá no Rio de Janeiro, o professor falou assim para mim, a universidade pública tem muito picuinho. Vem fazer isso aqui na universidade privada, você manda ele embora. Então, isso acontece. Eu acho muito legal deles que eles são amigos. Isso eu acho muito legal. Eles desenvolvem pesquisas juntos, eles orientam alunos em conjunto. Eu acho isso muito legal. Muito legal. O professor Cícero da UFABC foi aluno dele e tal.
Que aí levou a otimização lá Sim. para... Eu respeito bastante isso. Respeito bastante mesmo. Restrição de manufatura. Não adianta criar uma peça mirabolante que não dá para produzir. Não adianta criar um design absurdo que não dá para fundir, que não dá para usinar, que não dá para estampar. Uma das linhas que a gente está mais atuando é impressão 3D. Eu acho que essa questão de manufatura 3D está crescendo muito e eu acho que tende a crescer. Na minha modesta e humilde opinião, eu acho que um dia fundição vai acabar. Eu acho que um dia injeção de polímero vai acabar. Eu acho que um dia forjas, né, o processo de forja vai acabar. Injeção de alumínio. Zamac já está quase morto. Já tem poucas empresas que injetam Zamac. Mas eu acho que vai acabar. Não sei se a gente está falando isso em 5, 10, 15, 20 anos. Não sei. Mas eu acho que vai acabar. Eu estou em contato bastante com algumas empresas de manufatura aditiva, né? Impressão 3D mudou de nome, mas é a mesma coisa. Mudou de nome, é a mesma coisa. Mas eu acho que vai acabar. Eu estava falando com um professor, eu assisti a uma palestra lá na Universidade de Leibniz, na Alemanha, que uma pessoa caiu de moto e estourou o joelho. Estourou o joelho. Ele fez uma ressonância magnética. O que é uma ressonância magnética? É uma nuvem de pontos. Gerou uma nuvem de pontos do joelho. Beleza? Fechou o sólido no CAD, se eu não me engano, não sei se utilizava SolidWorks, SolidEdge, UG, algum CAD, acho que foi CATIA, se eu não me engano. Fechou o sólido, imprimiu em 3D com liga de titânio. Hoje existem máquinas de impressão 3D em metálicos, existe. Em 3 dias a pessoa estava operando o joelho com aquilo que foi impresso na impressora 3D. Eu acho que isso é uma crescente, está crescendo muito, a parte de manufatura aditiva. E não é só utilizar para protótipos. Eu conheci um taiwanês na CeBIT. A CeBIT é a maior feira de TI do mundo, que acontece em Hannover uma vez por ano. Eu conheci um taiwanês, ele falou, olha, dizem que a questão de impressão 3D, o volume é o problema, né? Que para fazer uma pecinha, dependendo da peça, dura 2 horas, 3 horas ou até mesmo um dia. Eu tenho 1.500 impressoras 3D. O volume para mim não é problema. Ainda. Eu acho que as impressoras 3D daqui a pouco vai estar imprimindo como se fosse uma página laser. No momento lá nos Estados Unidos é o que eles estão focando nessa área de otimização. Eu acredito nisso. Nessa parte de impressão. Tem revista especializada já nessa. Eu estou em contato com algumas empresas de máquinas de impressora 3D para tentar fazer com que o Pyxis rode dentro da máquina. Entendi. As máquinas são tão poderosas, tem um processador tão parrudo, que tem como rodar o Pyxis dentro dela. Você coloca uma jaca, ou seja, coloca um volume, coloca as restrições, coloca as condições de carregamento, condições de contorno, a própria máquina calcula o design ótimo e imprime. Eu acredito bastante nisso. E tem alguns tipos de análise que o Pyxis é o único que faz. Por exemplo, compliant mecanismos, que são mecanismos flexíveis, e rodar análise modal com pretensão de parafuso. Aqui a interface, ele roda totalmente dentro do ANSYS. Tá? Quem desenvolveu esse módulo foi junto com a E3S. Aqui tem alguns exemplos de não linearidade geométrica. Você vai aumentando a força, você vê que o design é totalmente diferente. A topologia é diferente. Isso daí significa que o Pyxis considera análises não lineares. Aqui alguns exemplinhos. Camis foi utilizado 38 casos de carga e aqui nós obtivemos 23% de redução de peso. Aqui aquela questão de os 7 parafusos ter a mesma força interna, né? Criar um design que era assim para cá, para quê? Durante o capotamento, durante o ropes, os 7 parafusos têm a mesma carga interna. Aqui é interessante citar alguns benchmarks. Isso aqui é um projetinho que o objetivo é aumentar a frequência dele, que é o que o Pyxis faz de melhor, acima de 154 Hz, para evitar ressonância com o motor. Competidor 1, ele não reconheceu a bomba hidráulica, ou seja, desconsidera o resultado. Competidor 2, que é o líder de mercado, ele conseguiu peso de 15 kg, uma frequência maior do que 150
e 4 Hz, só que ele não respeitou condições de manufatura, ou seja, não dá para fundir isso. O competidor 3, que foi o VirtualPython, ele conseguiu o mesmo peso, a frequência um pouquinho menor que o competidor 1, só que ele respeitou condições de manufatura. Detalhe, esse daqui é americano, esse daqui é americano, que é o líder mundial. Outro benchmark, aqui é diminuir o volume em 30%, aqui está o baseline, aqui é restrição de deslocamento, quanto menor o deslocamento, melhor. Peso 46 gramas, 48 milímetros de deslocamento, competidor 1, ok. Competidor 2, desconsidera o resultado, 18 milímetros de deslocamento, não conseguiu convergência. E o 3, que foi o Python, ele conseguiu um deslocamento um pouquinho menor do que o anterior. Eu acabei de fazer um artigo, realmente eu consegui mais ou menos esses dados. Tem um que dá um deslocamento muito acima, eu não entendi por quê. Então agora você está me mostrando. É legal você fazer comparação com os demais. Eu acho legal, eu acho muito bacana. E isso aqui são exemplos didáticos, tá? São exemplos que você pega de artigos, você pega da academia. Só o anterior que não. O anterior foi um exemplo real. Um exemplo real. Sim. Isso aqui o software faz, ele esculpe a peça. Ou seja, ele explode os elementos que têm baixa energia de deformação. Isso daqui é um trabalho real que nós fizemos com a Volkswagen Caminhões, já faz um tempinho, já faz um tempinho, que aqui nós conseguimos 25% de redução de peso e aumentou 10% o comportamento dele de fadiga. Ou seja, ele é mais leve e mais resistente. No caso, geralmente você faz os cálculos, né? Você joga o limite de segurança. Aí ele trabalha no limite muito próximo A restrição que está sendo a fadiga. fadiga. Não nessa questão do limite de segurança. Você trabalha no limite de segurança, você faz o cálculo. O computador aceita qualquer coisa, né, cara? O computador aqui aceita qualquer coisa. Normalmente são os clientes que pedem pra gente. Eu quero coeficiente de segurança 1, quero coeficiente de segurança 2, quero coeficiente de segurança 3. São os clientes que pedem, ou isso está em norma. Né? Coeficiente de segurança de avião é 1. Coeficiente de segurança de um elevador é 10. Então normalmente são os clientes que pedem. Mas normalmente a restrição é a fadiga. Precisa suportar tantos 1000 ciclos em fadiga. E para calcular fadiga você precisa ter tensão. Isso daí é uma coisa que no Python a gente está evoluindo ainda, que é a restrição de tensão. Aqui é legal integrar ferramentas, pegar de dinâmica multicorpos os carregamentos, aquele vídeo que eu mostrei da carreta, você pega os carregamentos, analisa no ANSYS e otimiza no Python. É integração de ferramentas, a gente gosta bastante de fazer isso. E aqui a integração que nós fizemos com o Magma. Esse Magma é um software alemão de Aachen que ele simula um processo de fundição. Você pega esse processo de fundição, pega as tensões residuais e joga isso para a fadiga. Você vê que não considerando a tensão residual, tem um pontinho que pode ser perigoso aqui. Considerando a tensão residual, o comportamento dele é melhor. Ou seja, você pode ser mais agressivo para reduzir o peso do seu componente, considerando a tensão residual do componente. E o próximo passo é pegar as propriedades de materiais. O próprio Magma, ele joga para você a propriedade de material. Componentes fundidos, quando a parede é mais delgada, a propriedade é uma. Paredes mais finas, a propriedade é outra. Mas, é o mesmo material. É o mesmo material com propriedades mecânicas diferentes. Muda a Poisson, muda a elasticidade, muda a densidade. A Magna é alemã, mas vocês representam aqui? Não, eu tenho parceria com eles. É. Tenho parceria com eles. Eles têm um escritório ali em São Paulo, eu tenho parceria com eles têm um escritório. Eu trabalho com produto. Entendi. Aqui é processo. Entendi. Mesmo eu não gostando de campo, eu preciso ter integração com o processo. Aqui não tem nada a ver com campo, mas eu preciso ter integração com o processo. Até o Rogério me perguntou, hoje o Space Clan é uma coisa que eu tive bastante dúvida, né? Que ele roda com, ele acho que você vai comentar alguma coisa do Space Clan. O Space Clan é um CAD. Que roda mais fácil com ANSYS, né? A ANSYS comprou esse CAD.
Só que o Space Claim, ele não é destinado para criar uma sketch do zero, começar um projeto do zero. Não. Ele não é indicado para isso. Ele é um CAD mais destinado para o CAI. Ele tira parafuso muito fácil, ele tira logo de peça. Sabe quando a peça tem o logo da empresa lá? Você não precisa calcular isso em elementos. Você arranca isso daí. Porque se deixar o logo lá, vai criar mais malha, o elemento vai ficar, o componente vai ficar pesado. Não precisa, né? Tirar porca, tirar arruela. Ele é muito fácil para isso. Ele é muito fácil. E a ANSYS comprou esse Space Claim, que nasceu de uma startup, tá? Space Claim era uma startup que a ANSYS foi lá e comprou, que nasceu de uma universidade também. Aqui é um casinho real, Space Claim. Você tem o design estendido, a otimização topológica com Python e com ANSYS, o remodelamento no Space Claim, a otimização paramétrica. Hoje eu fui numa empresa que eu falei bastante de otimização paramétrica. Você define parâmetros, espessura, raio, furos. Você dimensiona parâmetros e o software vai calculando, fazendo um DOE, né, um Design of Experiment, e até a validação final, considerando efeitos de fundição. Essa paramétrica é o ANSYS, mas não tem nada a ver Não, com o antes VirtualPix. tem um módulozinho dentro É dele. porque... É chamado Design Explorer. Sim. É um módulozinho dentro dele. Tá. Aqui é um módulozinho que, dentro do ANSYS, reconhece as propriedades mecânicas do Magma. Quem fez isso foi a E3S junto conosco. Tá? Isso daí é chamado de ACT, ANSYS Customization Toolkit. Aqui tem alguns preços, ou seja, o Python custa por ano $5.000. Isso FOB, ou seja, sem impostos, essa grana direto na Alemanha, que é a nossa matriz é na Alemanha. E o Virtual Python não existe no Brasil. Virtual Python não tem, só existe a Virtual Python LLC nos Estados Unidos e a Virtual Python GmbH, que é a GmbH, na Alemanha. E se o cliente quiser comprar a licença, isso é para uso comercial, tá $10.000. Como todos, praticamente, os sócios da empresa veio da área acadêmica, a gente entrou num acordo. O Virtual Python nunca vai ser cobrado para a academia. Sempre é de graça. Eu não quero ganhar dinheiro com a academia. Eu quero ganhar dinheiro nas empresas. Eu quero ganhar dinheiro na Lavrita. Eu não quero ganhar dinheiro aqui no Instituto Federal de São Paulo. Eu não quero. O que eu gosto bastante é essa oportunidade de mostrar essa tecnologia. Essa é a minha pergunta. Não, para a universidade não. Então, mas olha só, tem o ANSYS também que roda. O ANSYS é o problema, viu? Não, é um problema porque tem a implementação de nós. Porque a maioria assim, É 1000 elementos. 1000 elementos. a maioria do software aqui, é onde a gente pode treinar na academia, né? Que é assim, gratuito, né? Às vezes tem algum preço simbólico nas licenças. Não fala como você faz que está gravando. Tá? Não fala como você faz que está gravando. Não, isso não é segredo, não. É segredo. Mas é legal você ter, né? Porque na realidade é o pessoal da academia que não usa na indústria. Aí depois, né? O meu objetivo é esse. O meu grande objetivo é esse. É fazer com que a academia use para que assim que o pessoal sair da academia e ir para as empresas e começar a utilizar. Cliente que já tem uma licença, que a segunda licença é mais em conta, tá? É mais barato. Bom, e como os alemães dizem, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor. Eu quero aqui ser um incentivador, né, para que realmente existam mais pesquisadores, existam mais desenvolvedores de software nessa área de computação. Nesse momento, eu estava falando com o professor, nós ganhamos essa bolsa da FAPESP. Eu tenho uma bolsa que gira em torno de R$ 6.500, de um projeto de 2 anos, para contratar ou um mestre, ou um doutor, ou em engenharia mecânica, ou em engenharia da computação. E eu não acho. Para quê? Para desenvolvimento do Virtual Python. No caso, essa parte também de treinamento, né? Que às vezes você faz academia, elas recebem essa parte de treinamento. A gente
leciona. É só organizar com o professor, com uma sala, tudo mais. Eu trago um instrutor, um doutor em engenharia, para ficar um dia lecionando o treinamento. Ou então, se você entrar na nossa página do YouTube, já tem como instalar, já tem como algumas manipulações do software já está lá. E na própria instalação do software tem tutorial também. Ou seja, o software tem que ser fácil de utilizar. Eu penso pelas empresas. Engenheiro é custo. Engenheiro não é investimento. Engenheiro é custo para as empresas. E é caro manter engenheiro nas empresas. Então esse cara tem que fazer um trabalho rápido, um trabalho bom, e ele não tem que perder tempo aprendendo software. Ele tem que perder tempo ou investir tempo em produzir conhecimento, em produzir um design inovador, em produzir um melhor processo de produção e não aprender software. Vocês estão percebendo que cada vez mais os softwares são fáceis de mexer, que até um poodle bem treinado tira a cor daqui. O Ansys é uma chupeta. O Ansys é muito fácil mexer nele, mas vai interpretar o resultado que ele dá. É aí que está o pulo do gato. Se me permite, você deve conhecer o diretor da Altero, o Valdir, né? Sim. Ele falou uma coisa para mim, ele falou assim: Paulo, você tem um problema de suporte, até responder treinamento, alguma coisa assim, tem um e-mail lá, suporte, @tal, manda o e-mail, vocês têm a versão acadêmica. A gente não garante que vai responder no mesmo dia, mas 2, 3 dias a gente responde. Então, assim, com a versão acadêmica a gente entra dentro das empresas assim, e eles são obrigados assim a dar o retorno para a gente, né, nesse convênio aí, nessa modalidade. Não é na mesma rapidez que é uma empresa, tem que entender claro, isso. claro. Né? Você acabou de pedir um suporte esse final de semana para o Paulo. Que resolveu. Que resolveu. Nós não temos o tamanho de uma Altera ainda. A Altera é muito grande. Nós somos uma empresa pequena. Mas claro que a gente está totalmente à disposição para dar alguma ajuda, organizar algum treinamento, sem problema algum. Sem problema algum. Acho muito legal esse contato. Legal. Leandro, uma pergunta. O Virtual Paz, ele é desenvolvido em Python, Groovy, qual linguagem? C. C, totalmente C? Ele tinha alguns módulos em Fortran 77, ele tinha algumas rotininhas em Fortran. Ele começou com o MATLAB. Mas o MATLAB é muito limitado com relação à quantidade de elementos. Ele é muito limitado, ele não aceita 1 milhão de elementos. Não aceita. A parte de malha e a parte visual também, gráfica, né? O Python não tem interface. Ele usa a interface do Ansys. Ele usa a interface do Nastran. Ele não usa interface. Essa parte de interfaceamento também não é fácil programar, cara, é bem chatinho. A gente desprende mais tempo no código, para rodar rápido, para fazer análises complexas, considerar contato com atrito. Essa é uma das análises mais complexas que tem. Mais complexas. Imagine um componente que está com um parafuso, está parafusado e está colocando forças distintas. Qual que é a força? Só que eu tenho uma força para cá e uma força para cá. Eu quero saber isso daqui, ó. Essa perda de contato, cara, é bastante complicado fazer isso. Não é simples fazer isso. Às vezes vale a pena até talvez fazer um teste experimental do que calcular elementos finitos. Claro, depende. A grande maioria das vezes vale a pena você calcular. Né? Faz por elementos finitos. Mesmo sendo complexo, ele pega. Tem como fazer isso. Análise de borracha. A gente tem uma brincadeira no mundo de CAI que quem calcula borracha calcula qualquer outra coisa. Borracha é muito. Tem esterese, tem a curva viscoelástica da borracha. A curva do material da borracha, ela vai acumulando tensão, acumula. Quando você acha que a borracha vai quebrar, ela alivia a tensão. Ela volta. A única empresa que eu conheço aqui no Brasil que realmente desenvolve componentes de borracha mesmo, que eu sei, posso estar enganado, é a Pirelli. A Pirelli desenvolve pneus aqui no Brasil. As outras de pneu não tem desenvolvimento de pneu, tem aplicação de pneu. O pneu é desenvolvido nos Estados Unidos, é desenvolvido na Alemanha, é desenvolvido na Coreia do Sul, mas a Pirelli realmente desenvolve. O gerente da área lá da Pirelli, o cara é doutor em borracha. É muito complicado a borracha. Legal? Ok. Obrigado.
obrigado. Once. Muito obrigado. Eu passo